Então eu queria que a gente agora fosse juntas pro ciclo da dependência. Eu gosto de dizer, eu falo bastante sobre o ciclo, tá? No meu curso no Método DDI. Mas eu trouxe pra vocês hoje uma maneira bem resumida do ciclo, mas de como ele vai acontecendo lá atrás. Então qual que é a ideia? A pessoa que é dependente emocional, ela tem muita dificuldade de reconhecer o próprio valor. Às vezes aconteceu alguma coisa lá atrás, que a gente não vai entrar nessa questão agora, e aí ela vai crescendo com pensamentos de eu não tenho valor, eu sou incapaz, eu não faço nada direito, eu sou insegura, não confio em mim, vários pensamentos negativos. Então qual que é? Acompanha aqui comigo, qualquer pergunta podem ir escrevendo, tá? Então a pessoa, ela não reconhece o valor dela, ela se sente frágil, ela se sente insegura e ela se coloca numa posição de inferior. Então ela se sente inferior porque ela não reconhece o próprio valor. E aí aparece alguém na vida dela e ela acaba colocando a pessoa já como superior a ela. Então, como ela tem dificuldade de reconhecer o próprio valor, quando chega uma outra pessoa, é como se a outra pessoa fosse superior. É como se a outra pessoa tivesse várias qualidades. Como se a outra pessoa fosse muito melhor que ela. Porque ela não reconhece o valor de si. Então, ela não reconhece o próprio valor, chega a outra pessoa e ela já coloca como se fosse no pedestal. Então, é outra pessoa no pedestal e ela se coloca mais ainda para baixo. E ela consegue reconhecer o valor da outra pessoa, ela idolatra a outra pessoa e ela se vê cada vez mais incapaz e ela tem essa dificuldade de reconhecer o valor, tem essa autoestima super baixa e acaba daí idolatrando o outro. Quando ela coloca o outro no pedestal, ela acaba colocando as outras pessoas acima dela. E aí ela se sente super dependente. Então é como se o outro fosse um super-homem que viesse ali salvá-la, uma Mulher Maravilha que viesse ali salvá-la, porque ela não tem competências, ela não tem habilidade suficiente para lidar com as questões da vida dela. Quando ela coloca essa pessoa como superior, como esse homem super-homem, como essa Mulher Maravilha, como super superior, ela se coloca como dependente. E aí é como se essa pessoa, esse homem, esse super-homem, fosse único na vida dela. Como se ele tivesse superpoderes, como se ele fosse tudo na vida dela. Como se ele fosse totalmente insubstituível, como se ele fosse a única pessoa existente. E aí ela é capaz de fazer de tudo por isso, porque é aí que ela se sente bem, é aí que ela se sente completa. Mas ela se sente completa é uma falsa sensação, porque o outro não está ali para preenchê-la, é o que eu digo aqui direto. Não existe metade da laranja. A gente precisa aqui se preencher primeiro. A gente precisa se completar para depois caminhar com a outra pessoa ao nosso lado e aí a gente constrói relacionamento saudável. Se eu fico buscando a metade da minha laranja, eu me coloco na dependência. É como se eu tivesse ali, eu só seria um lugar feliz se eu tivesse com aquela minha metade.